Hoje vamos mergulhar na história de uma figura bem interessante, Philip Jacob Spener. Ele olhou para a fé da época dele e sentiu que precisava de mais vida, sabe? Temos aqui uma biografia dele para nos guiar nessa conversa. A nossa ideia é entender quem foi esse alemão. Viveu aí entre 1635 e 1705. Por que ele é tão ligado ao pietismo e o que ficou do pensamento dele? E olha que curioso, ele era teólogo luterano, reformador e ainda mexia com genealogia. Bom, vamos lá desvendar isso. Spener nasceu lá na Alsácia. E o que chama atenção é que desde cedo parece que ele buscou uma fé mais sentida, mais prática. Foi influenciado por textos puritanos e por um tal de Johann Hart, com o livro Verdadeiro Cristianismo. Exato. E isso marcou ele mais do que as discussões teológicas super complexas da época, sabe? Ele preferiu essa linha mais espiritual, mais voltada para a vida. Mesmo tendo estudado bastante em Estrasburgo, né? Filosofia, história, teologia. Sim. E as viagens que ele fez, tipo para Basileia, Genebra, o contato com Jean de Labadie, por exemplo, acho que reforçaram essa busca por uma fé ahn, mais autêntica, mais real. Isso antes mesmo de virar pastor e fazer o doutorado. Era uma inquietação que vinha de antes. Entendi. E essa inquietação levou ele para Frankfurt em 1666. Chegando lá, ele ficou meio incomodado, né? Achou a religiosidade muito superficial, muito de aparência. Isso. E ele não ficou só na reclamação, partiu para ação. É verdade. Começou a fazer coisas práticas. Introduziu a confirmação, incentivou a guardar o domingo de um jeito mais significativo, organizou ajuda para os pobres. E essas foram as primeiras iniciativas, mas o grande marco assim vem em 1670 com os famosos Collegia Pietatis. Ah, os colega pietatis. Conta mais. Eram encontros, tipo, na casa dele mesmo no começo, pequenos grupos para ler a Bíblia juntos, orar, conversar sobre a vida cristã, uma coisa para mútuo crescimento espiritual. Simples, mas Mas pegou fogo, né? Cresceu rápido. exatamente. Tiveram até que mudar para uma igreja, porque não cabia mais gente. Isso mostra que existia uma sede por aquilo que ele estava propondo, né? Com certeza. E esses grupos ficaram conhecidos como Ecclesiola in Ecclesia, quer dizer, pequenas igrejas dentro da igreja. Interessante essa ideia, pequenas igrejas dentro da igreja. É. A intenção do Spener, pelo que se entende, não era romper com a igreja luterana, de jeito nenhum. Era criar um espaço para aprofundar a fé ali dentro mesmo. Mas claro, Sempre tem um mas, né? pois é, nem todo mundo curtiu a ideia. Teve gente que achou ótimo uma renovação necessária, mas outros ficaram com o pé atrás com medo. Medo. Medo do que exatamente? Olha, o receio principal era que esse foco todo na experiência pessoal, na piedade, nas boas obras como fruto da fé, que isso pudesse de alguma forma diminuir a doutrina central da reforma, que é a justificação só pela fé. Ah, entendi. A ideia de que a salvação é um presente de Deus recebido pela fé e não por mérito nosso, por obras ou por sentir mais forte. Exato. O medo era que essa ênfase toda na prática acabasse virando um novo tipo de legalismo, sabe? Tipo, você tem que sentir isso ou fazer aquilo para ser um bom cristão. Uma preocupação com o obrismo. Faz sentido a preocupação, olhando por esse ângulo. E foi nesse contexto todo que surgiu o livro mais famoso dele, o Pia Desideria, lá em 1675, que virou tipo o manifesto do pietismo. Isso mesmo. Era para ser só um prefácio para um livro de sermões do Arndt, mas acabou ganhando vida própria. Virou um texto fundamental. E ali o Spener coloca de forma bem clara 6 propostas para, digamos, revitalizar a igreja. 6 propostas, e elas eram bem diretas ao ponto, né? Mais Bíblia para todo mundo, não só para os teólogos. Uhum. A ideia do sacerdócio universal, mas ativo, ou seja, a fé não é para ser espectador, é para participar. Exatamente. Menos briga teológica inútil e mais foco na prática do cristianismo no dia a dia. Pastores que fossem exemplo de vida, não só de conhecimento. E pregação que realmente falasse ao coração, que edificasse. Era um chamado à autenticidade, né? Perfeito. Era um basta à passividade e ao formalismo. E junto com isso, Spener tinha o que ele chamava de
Esperança de tempos melhores. Uma visão de futuro. Sim, uma perspectiva otimista sobre o futuro da igreja, baseada em interpretações bíblicas. Ele falava da conversão dos judeus, da queda do papado em Roma, mas é importante dizer, ele não era um milenarista radical. Como assim? Ele rejeitava, por exemplo, a ideia do quiliasmo, de um reino literal de Cristo aqui na Terra por 1000 anos antes do juízo final. A esperança dele era mais focada na renovação espiritual da igreja na história, E como essa esperança se ligava à vida de cada cristão? totalmente ligada à teologia dele sobre transformação. Ele fazia uma distinção importante. A regeneração, que é o ato inicial de Deus quando a pessoa nasce de novo, e a renovação, que é o processo contínuo de crescimento, de santificação. Regeneração e renovação. Isso. Para ele, uma fé que vem da regeneração, uma fé genuína, tem que produzir frutos. Tem que mudar a vida. Por isso ele criticava tanto uma ortodoxia que era só da boca para fora, só intelectual, sabe? Sem transformação real. Entendi. Depois de Frankfurt, ele ainda passou por outros lugares importantes, né? Dresden, Berlim. Sim, fases importantes também. Em Dresden, ele se tornou bem próximo de August Hermann Frank, que se tornou o outro nome gigante do pietismo. Ah, o Frank. Figura-chave também. Com certeza. E em Berlim, já no fim da vida, o apoio de Spener foi fundamental para criar a Universidade de Halle. E Halle virou o grande centro de difusão das ideias pietistas por muito tempo. Olhando para trás, então, qual a gente pode dizer que é o principal legado do Spener? O que ficou? Olha, o legado é enorme. Primeiro, os discípulos que ele formou, como o Frank, que levaram o movimento adiante com muita força. Depois, a própria ideia dos Collegia Pietatis, aqueles pequenos grupos. São os avós dos grupos de estudo bíblico de hoje, né? Totalmente. A inspiração para muitos grupos pequenos de comunhão e estudo que a gente vê até hoje vem daí. E também essa valorização imensa do sacerdócio universal ativo. O papel do leigo na igreja, ele realmente ajudou a mudar a mentalidade sobre isso. Por isso chamam de pai do neoprotestantismo. Neoprotestantismo. O que seria isso exatamente? É um termo usado para descrever essa nova fase do protestantismo depois da reforma inicial. Movimentos como o pietismo, depois os avivamentos, que colocaram muita ênfase na experiência pessoal com Deus, na ética, na missão, na transformação de vida. E não só na concordância com a doutrina, entende? Uma fé mais vivida. Com paixão, reacender essa chama. Ele bateu na tecla da experiência pessoal, da prática cristã no dia a dia e manteve uma esperança forte na renovação da igreja. Um legado que claramente foi muito além do tempo dele. Exatamente. E isso talvez nos deixe como uma reflexão, né? Pensando nessa tensão que o Spener identificou lá atrás entre uma fé que é só formalidade, só doutrina na cabeça, e uma espiritualidade que realmente transforma a pessoa por dentro e por fora. Será que a gente não vê ecos dessa mesma tensão hoje? E como podemos, talvez, buscar essa autenticidade e essa prática que ele tanto defendeu nas nossas próprias caminhadas de fé? Fique aí para a gente pensar.